Olá, prezado aluno, olá, prezada aluna do Instituto de Educação Cristã Crer e Ser. É um prazer enorme me reencontrar com você, agora nesta terceira disciplina, Introdução ao Novo Testamento. Passamos aí por Bibliologia, passamos por Introdução ao Antigo Testamento e agora chegamos no Novo Testamento. A gente vai começar então considerando aí alguns aspectos gerais relacionados ao Novo Testamento, a maneira como os livros estão organizados, e vamos dar uma olhada bem introdutória, bem panorâmica nos 4 livros do Evangelho, a saber, Mateus, Marcos, Lucas e João. Ok? A nossa leitura bíblica está em Lucas, capítulo 2, versículos 29 a 32, aí na versão NVI. Você tem aí a oração de Simeão, quando ele tem a oportunidade de ver o menino Jesus recém-nascido, e ele faz então essa oração maravilhosa, marcante, eu diria até indelével. E na tela seguinte a gente coloca aí os objetivos, o objetivo geral e os objetivos específicos desta unidade ou lição, como queira. Lembrando que para quem está no curso à distância, na nossa modalidade EAD, a gente usa a palavra unidade de aprendizagem. Então veja, o nosso objetivo geral é lançar uma visão panorâmica sobre o Novo Testamento. E os nossos objetivos específicos são 3, o primeiro deles é identificar alguns facilitadores da difusão do Evangelho, depois entender por que 4 versões do mesmo Evangelho e, em terceiro lugar, abordar de modo ou de maneira introdutória cada um dos 4 livros do Evangelho. A nossa reflexão é uma fala do antigo comentarista devocional da Bíblia, Dr. F.B. Meyer. Ele vai dizer: aquilo que aconteceu de forma histórica deve ocorrer de forma experimental. Em cada um de nós, Jesus Cristo deve nascer pela ação direta do Espírito Santo. E sem dúvida fazendo uma alusão à obra da regeneração que é operada pelo Espírito Santo naqueles que creem e recebem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Na nossa introdução, então nós aí dizemos que a presente lição, unidade, ela vai discorrer a respeito do Novo Testamento em alguns aspectos e apresenta uma brevíssima introdução aos livros de Mateus, Marcos, Lucas e João, que retratam a vida e o ministério de Jesus. O Novo Testamento, ele até historicamente, nós podemos dizer, ele tem sido classificado em 4 seções, a saber, primeira seção, biografia, depois história, depois epístolas e depois profecia. Repare que a maneira como esta disciplina ela está organizada, ela segue justamente essa divisão. A gente aqui nesse primeiro momento vamos lançar um olhar geral sobre todo o Novo Testamento e falar sobre a parte biográfica. Depois nós temos história, depois nós temos lá as epístolas, depois nós temos profecia, tá bom? Nesta lição, então, a gente vai falar aí sobre a primeira classificação. Você está vendo aí nessa tela agora, esse é um assunto bem interessante, bem curioso até para a gente pensar a respeito dos facilitadores da difusão do Evangelho. O que é isso, né? Deixa eu explicar para você o que eu quis comunicar quando eu escrevi o livro Introdução ao Novo Testamento, e a gente aí então distribuiu, né, separou, nós reeditamos o livro para colocá-lo para você aí na nossa modalidade EAD de Educação à Distância. O que eu quis dizer quando eu escrevi esse livro? Eu estava pensando naqueles fatores de ordem social, de ordem cultural, linguística, por que não dizer política, que ajudaram, que contribuíram para que o Evangelho se propagasse. Então é isso que eu chamo de facilitadores da difusão do Evangelho. Não dá para negar que esses fatores ou essas condições que envolviam o mundo no primeiro século contribuíram de modo muito marcante, de modo muito significativo para que o Evangelho chegasse em lugares distantes. Veja você que o papiro John Rylands, aquele que contém aquele fragmento lá do Evangelho de João, se eu não estou enganado, do capítulo 18, versículos 33, 34, acho que uma parte do versículo 36, veja que ele foi encontrado no Egito, datando de 120 depois de Cristo, o que mostra a circularidade desses textos já bem próximo da época da sua escrita, né? Admite-se que o livro do Evangelho de João tenha sido escrito ali por volta de 80, veja que esse manuscrito é encontrado no Egito em torno de datando de 120 depois de Cristo, o que significa dizer que esses textos circularam muito. Então, o Evangelho, o cristianismo cresceu realmente de modo admirável. E isso se deveu em grande parte a esses facilitadores, como por exemplo, o que você vê aí na tela quando eu falo da diáspora, que é uma referência, essa palavra é uma referência aos judeus que viviam fora da Palestina, e tem até um comentário, uma fala do historiador judeu Flávio Josefo, muito conhecido, né? A obra dele foi publicada aqui no Brasil pela CPAD, História dos Hebreus.
ele vai dizer que não há uma comunidade no mundo inteiro que não tenha um grupo do nosso povo. Isso, inclusive, você vê o reflexo disso lá no livro de Atos. Quando Paulo chegava nas cidades para pregar, já tinha ali uma sinagoga judaica. E aquilo ele usava como porta de entrada justamente para pregar o evangelho naquela cidade e debater com os judeus a respeito da lei. Outro facilitador que eu acho interessantíssimo de mencionar é a língua grega. O fato de que o evangelho podia ser falado, pregado, ouvido e entendido na língua grega em várias partes do mundo. Por quê? Porque a língua grega, à época da escrita do Novo Testamento, era uma língua universal. É interessante que durante algum tempo se questionou e foi levantada a hipótese de que Mateus fosse talvez aí o único livro do Novo Testamento escrito em grego, mas o que parece hoje na academia, esta é uma ideia amplamente rejeitada, admite-se que todo o Novo Testamento foi escrito em grego, então você vê o reflexo disso no próprio Novo Testamento, que foi escrito na língua grega, conquanto os apóstolos falassem o aramaico. É uma coisa interessante para a gente pensar, né? Então você tem todo o Novo Testamento escrito em grego. Avançando um pouquinho mais aí, olha pessoal, tem hora que parece que eu vou correr um pouquinho assim, mas é porque a gente precisa limitar um pouco o tempo, tá? E a gente tem muito conteúdo, não dá para desdobrar tudo isso aqui nas nossas videoaulas aí que duram em média de 10 a 12 minutos, tá bom? Na verdade, o nosso tempo médio são 10 minutos. Nós temos aí na segunda tela os livros sinóticos do Novo Testamento. O que são os livros sinóticos? Esta palavra vem do grego, essa palavra sinótico, ela vem do grego e significa ver em conjunto, a mesma ótica. A questão é que esses livros são muito parecidos. Então esta palavra sinótico, ela é referida a esses 3 primeiros livros desta seção biográfica, Mateus, Marcos e Lucas. Esta palavra é aplicada a eles por causa das semelhanças que há entre eles. A pesquisa já demonstrou, na verdade, que tanto Lucas quanto Mateus usam material de Marcos. E por isso mesmo você vai encontrar muitos versículos que estão em Marcos, você vai encontrar eles sendo reproduzidos por Mateus e por Lucas. Então é consenso hoje na academia que esses 2 evangelistas usaram, que os autores de Lucas e Mateus usaram material que está em Marcos, ou seja, material. O livro de Marcos foi usado como fonte de consulta, como fonte de pesquisa. E aí, só para exemplificar isso, eu coloco para você a seguir 2 telas. Na primeira tela você está vendo aí milagres, narrados em comum por Mateus, Marcos e Lucas. Depois você tem milagres. Agora você tem nessa parábolas, que são narradas em comum por Mateus, Marcos e Lucas. Isso aqui é só para exemplificar, tá? Você tem isso no material escrito também, até por isso que eu estou passando aqui mais rápido. No nosso ponto 3 aí, que você está visualizando, nós chegamos agora num momento muito interessante, né? Por que 4 livros do Evangelho? Se a história é a mesma, né, por que de repente lá eles não conversaram entre si? E aí pode surgir essa pergunta, né? Por que um só não escreveu e os outros contribuíram? Mas a verdade é que o entendimento que se tem hoje é que esses textos eles estão sendo escritos para comunidades diferentes, né? E em momentos diferentes também. Há um consenso de que o livro do Evangelho de Marcos é o mais antigo, mas o fato é que você tem 4 versões de uma mesma história, de um mesmo personagem, figura central de todo o Novo Testamento, que é a pessoa do Senhor Jesus. No Novo Testamento nós temos o relato dado por 4 diferentes testemunhas e mais. Estes relatos são harmoniosos entre si. Embora críticos defendam que haja erros e conflitos nesses livros, ou que há, né, uma análise crítica do seu conteúdo histórico mostrará que estes livros não conflitam entre si. Precisamos ter cuidado para que diferenças no modo como cada um relata determinado fato não sejam confundidas com erros. Esse é um ponto muito interessante. A gente sempre usa aquela clássica comparação, que inclusive Geisler e Turek usam essa comparação no livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. É um livraço, recomendo para você. Eles trabalham muito bem esta questão. E lá ele vai dizer, olha, se uma testemunha chama se um juiz chama 4 testemunhas, e essas 4 testemunhas dão o mesmo relato idêntico, a conclusão óbvia a que o juiz ou o júri vai chegar é que essas testemunhas combinaram entre si. Naturalmente vai haver diferenças nos relatos, mesmo que as 4 testemunhas estejam falando a verdade. Isso se aplica muito bem ao Novo Testamento, né? Então, até algumas passagens que aparentemente são contraditórias, eu preciso admitir honestamente que alguns problemas continuam, a gente de fato aguarda por uma resposta ou alguma conclusão de pesquisa, achado arqueológico possa esclarecer isso, que de fato a arqueologia tem contribuído
para o esclarecimento de muitas passagens da Bíblia, mas o fato é que, em geral, relatos divergentes não são necessariamente relatos contraditórios nos 4 livros do Evangelho, ok? Então aí fica uma questão para a gente pensar. No ponto 4, nós temos aí também, agora mudando um pouquinho, vamos falar de Mateus, já começando a abordar aqui cada um dos livros do Evangelho. Mateus, ele narra o nascimento do Senhor Jesus, a adoração dos magos em Belém. Isso aqui é o conteúdo do livro, né? A fuga da família de Jesus para o Egito, a matança dos meninos em Belém, dentre outros. E aí você tem uma divisão do livro que é proposta por Kimmel, um estudioso do Novo Testamento, e que até difere um pouquinho das divisões clássicas com as quais a gente está acostumado, né? Depois nós temos o livro de Marcos, ele é dividido em introdução e depois em uma introdução, ele conta com uma introdução em mais 5 partes. Eu estou seguindo aqui também a divisão proposta por Kimmel, tá? E aí ele vai explicando cada uma dessas partes, como você consegue ver aí na tela. Depois nós temos o livro do Evangelho de Lucas, que também é dividido em 5 partes. Ele começa com o prólogo, a primeira parte, lembrando que prólogo, né, nos livros de análise bíblica, é como se fosse uma saudação inicial, uma fala que antecede o conteúdo propriamente dito, né? E aí você tem a primeira parte, que vai do capítulo 1, versículo 5 até o capítulo 4, versículo 13, que Kimmel ele acreditava que, ou ele acredita que seria, na verdade, uma continuidade da atividade de Jesus na Galileia, que seria uma substituição à seção Atividades de Jesus dentro e fora da Galileia, descrita por Marcos, em capítulo 6, aí, versículo 1 até o capítulo 9, 50. E depois ele prossegue, apresentando aí a segunda parte, terceira, quarta e a quinta parte, né? Ou seja, a estrutura do livro, como o livro estaria organizado, ou como o livro está organizado. Então a gente conclui dizendo que os 4 livros do Evangelho, bem como todos os demais livros que compõem o Novo Testamento, são um tesouro para a humanidade. Ali temos narrativas a respeito do ministério de Jesus, os avanços da igreja nos seus primeiros anos e o desenvolvimento doutrinário visto nas epístolas. Os assuntos contemplados nas páginas neotestamentárias tocam diretamente a realidade da igreja no século XXI e continuam sendo para nós um padrão normativo. Então deve ser considerado aqui, pessoal, que isso vale muito bem começando com os 4 primeiros livros do Novo Testamento, que são os 4 livros do Evangelho, ok? Deus abençoe sua vida, paramos por aqui, eu sei que fica aquele gostinho de quero mais, mas a gente vai desdobrando novos assuntos aí na nossa próxima videoaula, nas nossas próximas videoaulas, e inclusive na videoaula de número 2, de Introdução ao Novo Testamento, a gente vai falar sobre o livro de Atos. Deus abençoe você.